Lula ou Bolsonaro, qual o melhor presidente para o nosso querido mercado imobiliário? Aqui a gente tem um vídeo técnico, aqui a gente vai estar observando vários gráficos, aqui a gente vai estar observando a economia do nosso país, como ela está caminhando e como ela já caminhou. A gente vai criar aqui um paralelo, a gente vai aqui ter uma resposta objetiva e pragmática daquilo que a gente acredita ser melhor para a nossa nação. Por isso me acompanha aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal. O canal aqui do Minha Casa Financiada, a gente tem 3 pilares que são básicos. A gente fala sobre crédito imobiliário, a gente fala sobre o quê? Marketing e vendas para você que é empreendedor da construção civil. E a gente também fala sobre propósito, missão e valores. Pessoal, no final das contas, não tem como a gente desassociar a construção civil do mercado da economia, do mercado político. Antes que você nos xingue aqui nos comentários abaixo, também seja muito bem-vindo para isso. É importante que você entenda que a construção civil é um reflexo da economia. E, obviamente, a economia é um reflexo das políticas que nós vamos acabar adotando ao escolher governante A ou governante B. Um governante mais liberal ou um governante ali mais à esquerda. Então vamos falar um pouquinho aí sobre números. E aí depois você me xinga, você dá o hate, você pode fazer o que quiser. Estou aqui abrindo com você a média móvel de crédito imobiliário. Se a gente pega ali 2012, né? Depois que o Lula entrega o governo para Dilma, a gente tem ali uma média de 8 bi, 7 a 8 bi era a média do que era contratado no financiamento imobiliário no nosso país. Quando a gente tem ali o governo Bolsonaro, 2018, ele assume ali com um problema gigantesco, você com certeza lembra, o governo que a Dilma deixou foi desastroso, nosso PIB foi bater em menos 11%, crise instaurada em todo o território nacional. A gente teve um crescimento vertiginoso, chegando ali à média dos 20 bilhões. Então, um crescimento comparado ao de Lula, 3 vezes, comparado ao de Dilma, 5 vezes. Mas esse é apenas um parâmetro que eu quero que você observe, é um parâmetro mais generalista, né? Aqui está falando sobre o conceito do crédito imobiliário, que no final das contas é o que move ali a construção, mas vamos nos aprofundar, vamos falar sobre unidades entregues, vamos falar sobre o Casa Verde e Amarela, vamos fazer comparativos entre o Casa Verde e Amarela no governo Bolsonaro e o programa Minha Casa Minha Vida no governo Lula. Vamos comigo, vamos passo a passo. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa seu like e também deixa um comentário aqui abaixo. Quero estar mostrando aqui para vocês 2 parâmetros que são bem bacanas. Ó. Número de unidades financiadas pelo SBPE. Como você bem sabe, o crédito imobiliário ele vai acabar tendo 2 fundings distintos. O funding de FGTS e o funding de SBPE. O funding de FGTS é aquele que vai acabar subsidiando o programa Casa Verde e Amarela, no faixa 2 e no faixa 3. O funding de SBPE vai ser o responsável por subsidiar, por ser o crédito imobiliário de todos aqueles imóveis, sejam compras, sejam construções, que passem do valor do Casa Verde e Amarela. Quando a gente fala aqui do governo Lula, quando ele sai ali de 2010 para 2011, né, a gente vai ter ali o número de unidades habitacionais chegando ao seu topo de 400, 420 mil para aquisição e para construção ali no máximo ali dos 200 mil. Quando a gente olha aqui para o governo Bolsonaro, mesmo com a questão da pandemia, quando a gente tem cenário da guerra da Ucrânia, esse gráfico inclusive está desatualizado porque ele não pegou os recordes históricos de 2022, ele foi feito em fevereiro, então estava começando o ano ainda. A gente chegou nas 850 mil número, né, de unidades habitacionais financiadas, mais do que o dobro. A gente teve ali também na construção, chegando ali a casa dos 250 mil. Então a gente tanto cresceu na construção como nas unidades habitacionais que foram compradas, né? Construção e aquisição, um crescimento ali em ambas. Ah, mas Diego, eu queria que você fosse mais a fundo. Vamos falar sobre também os programas de habitação, vamos falar sobre o Casa Verde e Amarela, vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida. Já quero trazer algumas notícias que são importantes para você. Alguns, né, acham que Lula foi o maior presidente do programa Minha Casa Minha Vida da história. Falácia grande, né? Quem de fato foi o presidente que trouxe o programa ali do Minha Casa Minha Vida foi a Dilma, a nossa mulher sapiens, a nossa
rainha da mandioca. Então, se você está com saudade de saudar a mandioca, Caio, coloca o vídeo da Dilma, né, do estocar o vento, da mandioca. Eu tô saudando a mandioca. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em hora. Eu garanto que você estava vendo esse vídeo e não esperava que Dilma fosse aparecer por aqui, não é verdade? Ah, mas Diego, a Dilma depois quebrou o país em todos os fatores. Não interessa, a gente tem que dar o devido crédito a cada um, tem que dar nome aos bois. Então vamos falar também sobre o programa Casa Verde e Amarela. Trouxe aqui para vocês alguns gráficos, tá? E esses gráficos eles estão atrelados a unidades entregues e unidades contratadas. Lembrando que esse gráfico está desatualizado, então é um gráfico onde a gente conseguiu informações até 2019. Vou trazer mais algumas informações para vocês. Estou falando, se você é estudante da faculdade, faça uma tese aí, faça uma monografia sobre o comparativo entre os governos, porque falta muita coisa na internet, a gente está aqui, ó, cavucando. Isso aqui foi um trabalho de pesquisa para eu tentar apresentar para vocês. O Lula, ele sai ali do governo em 2010, né? Final de dezembro de 2010, e deixa ali para Dilma tá atendendo. Então o Lula ele participou disso aqui, ó, faixa 1, 150 mil, depois 350 mil, faixa 2, 100 mil, 250 mil e faixa 3, 50 mil e 100 mil, né? Isso aqui é o governo Lula quando está atrelado ao programa Minha Casa Minha Vida. Ah, então, Diego, na prática, quem entregou mais Minha Casa Minha Vida? Lula ou Bolsonaro, né? Fazendo um paralelo entre os dois. Bolsonaro, ele ficou mais tempo, no final das contas, com o governo. Ele teve 4 anos de Casa Verde e Amarela, Lula teve 2. Então, se você quiser comparar um com o outro, é isso. Mas se você quiser muito o programa Minha Casa Minha Vida, né, que ele volta, seja restaurado, aquela coisa toda, chama a Dilma. Pô, acho que Dilma ela era uma pessoa importante para estar pleiteando um cargo eleitoral, né? Quem sabe a vice de Lula, hein? Meu Deus, ia ser maravilhoso. Mulheres sapiens de volta. Eu, particularmente, tenho uma saudade muito grande dos discursos da Dilma na ONU, né? Quando ela falava ali de estocar vento, era uma coisa assim emblemática. Tenho saudades. Era a diversão que a gente tinha aqui na minha casa. Sendo que você consegue observar também uma coisa curiosa, né? A gente teve muitas unidades contratadas no governo PT, mas que não foram entregues. Então, o governo ali, Bolsonaro, ali quando assume, depois de uma grave crise no Brasil, que inclusive você consegue observar aqui, ó, 2014, 2015, quando teve aquela crise de fato no Brasil, o ápice, né, de toda a roubalheira do PT, de todos os escândalos de corrupção que tiveram no Brasil, o Bolsonaro já herdou um programa falido. Então, essa é a realidade. Ele herda um programa que está quebrado, ele herda um programa que está falido. Beleza, ele começa a restaurar o programa, ele primeiro muda o nome para o Casa Verde e Amarela. Sendo que acontece um fator interessante, pessoal. Se você olha ali, julho de 2020, a gente tem o quê? A pandemia. Com a pandemia, a gente não esperava, a construção civil bombou também com as menores taxas de juros da história, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E o preço dos insumos foi lá para cima. Então, o preço dos insumos subiu, isso é uma realidade. E acaba que quem é mais prejudicado são as pessoas do faixa 1. Então, você tem que entender também um pouquinho desse programa. O faixa 2 e faixa 3 tem funding de FGTS, funding infinito ali dos funcionários do Brasil. O faixa 1, ele tinha funding do governo federal. Então, o governo federal pegava dinheiro e botava dinheiro. Pegava dinheiro e botava dinheiro, sem precisar ali ter um funding de FGTS. Para vocês terem uma ideia, no governo Lula já chegou até a financiar, né, Lula, Dilma, sei lá, 90% e trouxe a juros de 0% ali para o faixa 1 inicial. O que aconteceu, né? Depois de ter pego esse programa quebrado, uma situação diferente do Brasil, a economia cresceu, o pessoal acabou que da faixa 1 realmente sofreu muito mais nesse período de pandemia. A gente teve que entrar com outros tipos de subsídio, né? Subsídio de alimentação, que no final das contas, para quem ficou preso em casa, para quem não podia trabalhar, a necessidade básica da pessoa é comer, obviamente, né? Não é, onde é que eu vou comprar minha casa nova, meu apartamento novo? E, ao mesmo tempo, as grandes incorporadoras se sentiram, né, pressionadas. Elas ficaram, olha, a gente precisa fazer algo para fomentar esse nosso mercado. A gente está falando aí da Cury, a gente está falando da Direcional, a gente está falando da Tenda e de diversas
empresas nesse sentido. Uma coisa que também é interessante você saber que é parceiro do Minha Casa Financiada. Você que é construtor, que atua com Casa Verde e Amarela, no aquisição e construção, no construção em terreno próprio, na sua cidade, nada mudou, tá? O que você vai ter? Bolsonaro acabou com Casa Verde e Amarela, 95% da verba. Maior mentira, vou estar te mostrando aqui também, vou estar te apresentando o que aconteceu. É importante você saber porque vocês geralmente desesperam, né? Acabou tudo, acabou o mundo. E realmente é o que a nossa mídia aí, esquerdista ama tá fazendo. Então eu peguei aqui para vocês os números de 18 a 20, tá? Eu não achei aqui 21 e 22, mas eu vou trazer aqui para vocês as modificações que tiveram. E a gente teve ali um saldo, né? Lançamento e vendas nessa casa aqui, chegando nos 189 mil, né? Esse aqui foi o valor comparado aqui com a expectativa que a UOL, né, que ama o governo, colocou só que ia chegar aqui a menos de 50 mil. Então subiu aqui, foi mais ou menos aqui em cima. Algo muito parecido lá com o governo Lula. Obviamente o governo também teve que se concentrar em entregar as unidades do Casa Verde e Amarela. É um outro tópico. Vamos falar aí sobre o que vai acontecer com o programa, né, que às vezes as pessoas acabam que não entendem. A pessoa vê lá a matéria e a matéria só sai 95% vai acabar. Mentira, o que aconteceu, pessoal? Na verdade, a gente teve uma mudança no orçamento do governo. Antes o orçamento vinha lá do governo federal. Agora vem do Congresso Nacional, os parlamentares eles votam. E aconteceu um negócio que é bem interessante. Como a gente falou que o faixa 1 ele é aquele que é mais prejudicado com o aumento dos insumos, antes disso, o que é que Paulo Guedes fez? Né? O que é que o Brasil começou a organizar? Redução em 35% para a indústria. Por quê? Para que a indústria possa se desenvolver, possa produzir e a gente possa crescer sem ter inflação. Então, não sei se você já parou a pensar, mas a inflação vem disso. Não é por nada, é porque as pessoas estão com grana, estão comprando, as coisas sobem. Na verdade, quando você tem uma situação atual, onde o governo está ali injetando R$600 para as pessoas no mercado, às vezes a gente olha assim e faz, R$600 para a galera é muito bom. É muito bom. Mas no final das contas, todo mundo vai pagar o preço. O arroz vai ficar mais caro, o cimento vai ficar mais caro, tudo fica mais caro porque tem mais dinheiro rodando no mercado. O que aconteceu? O governo ele mudou a lógica, o Congresso hoje aprova ali o orçamento, saiu de 675 milhões para 1,5 bi. E agora os parlamentares eles têm o poder, eles podem pedir, né, com as emendas de relator, grana para os seus estados, grana para os seus subsídios. Quem mais vai ser beneficiado, e como sempre é a lógica, são as pessoas que têm uma menor renda. Então o pessoal do faixa 1 vai poder agora, né, se cadastrar ali na prefeitura, comprar aqueles imóveis das incorporadoras que estão ali apresentando para o município, o imóvel através de um financiamento 100%, 80% do banco e 20% vindo ali de subsídio do Congresso Nacional, para estar ajudando ainda mais essas pessoas. As construtoras, obviamente, comemoraram, né? O mercado, obviamente, reagiu muito bem. Vou dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia. Ó. O esticamento do limite de renda também terá um impacto no mercado de trabalho, né? A medida deve proporcionar a execução de cerca de 8,5 bi em descontos, permitindo a contratação de 330 mil unidades habitacionais e a geração de 830 mil postos de emprego este ano. O que acontece, pessoal? A gente vai voltar a crescer ali com o programa Casa Verde e Amarela. Vai chegar aqui aos 330 mil. Então, se você estava ali animado com o governo da Dilma e coisas assim, fica tranquilo, vai estar voltando para esse patamar. Inclusive, o Bolsonaro vai estar ultrapassando ali o ápice do governo Lula nos 300 mil no faixa 1. Essa é a previsão, é o que vai estar ali acontecendo. E, Diego, o que mais a gente pode esperar do nosso mercado imobiliário? Calma que eu tenho informações para você, velho. Já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, já deixa seu like, já deixa seu comentário aqui abaixo. Se você é a favor, né? Se você é contra, eu quero saber, quero ouvir sua opinião. Inclusive, alguns ficam mandando para mim, né? Fala sobre isso. Manda os dados, velho. Manda para mim, você pode mandar nos comentários, pode pedir meu e-mail, que eu também faço vídeo. Se você disser aí alguma coisa melhor, tudo bem. Pessoal, vamos para uma conjuntura rápida, vamos para uma conclusão. O que acontece? O Brasil no governo Lula teve um boom das commodities, o mercado externo crescendo, o mercado ali como um todo em pleno vapor.
e obviamente ele soube surfar ali na onda. Especulação minha. Se a gente não tivesse financiado ali os portos em Cuba, se a gente não tivesse mandado dinheiro para a Venezuela, se a gente não tivesse feito nada disso, o Brasil teria crescido muito mais do que 10% ao ano, coisa que a gente só soube depois. Mas na frente a gente teve que pagar a conta, tá aqui em todos os gráficos que você pegar, qualquer coisa que você pegar você vai ver. O governo PT simplesmente roubou, saqueou e destruiu todo o Brasil. E você pode pegar gráficos de qualquer coisa que você puxar aí, você vai ver exatamente isso. Um gap, uma lacuna, um buraco. Não adianta você querer desassociar Dilma de Lula. Dilma é Lula. É a mesma coisa. Ou você acha que a mulher que fala lá, Mulheres Sapiens, estava governando alguma coisa? Tipo assim, sacanagem com a minha cara, né? Você tá de sacanagem. Enfim, não é a mesma coisa. Obviamente, o governo do PT, ele aproveitou de algumas coisas incríveis que tiveram no Brasil, como a Olimpíadas, Copa do Mundo. E ele fomentou também a construção através dessas grandes incorporações, desses grandes empreendimentos que ocorreram. Óbvio, grande parte deles hoje são elefante branco, mas fizeram a economia girar. Por isso que muitos de vocês falam assim, no governo PT eu escolhi onde eu ia trabalhar, agora não. Velho, a questão é, antes tinha muito dinheiro na mão de alguns. E você, enquanto empregado, muitas vezes, se contenta ali com migalhas mesmo, né? E o pessoal estava roubando e fazendo a festa. Hoje, em vez de ter muito dinheiro na mão de alguns, tem dinheiro distribuído na mão de todos. Essa é a diferença do governo Lula para o governo Bolsonaro. Ah, Diego, vai voltar aquele... Obras públicas, não sei o quê, muito... Provavelmente, com o Bolsonaro, não. Se Lula voltar, provavelmente ele vai surfar na onda do Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Provavelmente ele vai trazer picanha, certeza. Depois eu não sei, porque quem é cleptomaníaco sempre volta à cena do crime, não tem jeito, né? E provavelmente ele vai iniciar, ele vai dar um start com alguma coisa grande aí. Ele vai usufruir da nova mudança para o PCVA, vai atingir recordes históricos, na verdade, assim como o Bolsonaro atingiu. Então o cara vai se usufruir de um governo de direita. E obviamente depois vai quebrar o país, muito provavelmente, como a gente já sabe, e como é tradicional dos governos de esquerda, né? Se você concorda com isso, se você acha isso, se você acha que essas informações, depois de tudo que eu te apresentei, ainda assim faz sentido, tudo bem, vai lá e vota. Mas se você está esperançoso com Casa Verde e Amarela, se vai voltar a ser o que era, vai. Eu estou dizendo para você, vai, velho. Já está aqui a projeção, a verba já foi aprovada, 1,5 bi, já tem estimado, as construtoras grandes, né, vão estar voltando a contratar muito mais, muitas unidades vão ser entregues e a gente vai crescer ali até os 330 mil. Muito provavelmente até o recorde histórico de 2013 da Dilma. Ponto. Diego, o que é que você acha de maneira agora mais profunda? Eu acho que a gente não vive apenas uma eleição que está no campo da matéria, né? De analisar dados. Porque, no final das contas, a ideologia, a cosmovisão, ele é um fator decisivo aqui. Tem pessoas que são coniventes, que gostam dessa questão do aborto, que tem essa pauta progressista, que são contra a família tradicional e vários outros fatores aí. E tudo bem, respeito. Você não vai me ver xingando ninguém, né? Pelo contrário do que geralmente as pessoas que são a favor e dizem ser pela liberdade acabam não sendo, né? Por outro lado, e aí a única coisa que eu posso estar trazendo para você, se você é cristão, você precisa estar se posicionando, filho. Não tem como. Não tem como você me dizer, ah, não, eu sou cristão e eu apoio o aborto, sou cristão e eu defendo as drogas, sou cristão e eu sou a favor de toda a pauta que você vai estar encontrando na esquerda. Tipo, não é verdade. E você precisa estar se posicionando. Ainda vou falar algo a mais para você. A gente tem hoje pessoas que estão aí, empresários, que eu garanto para você que o fato dele estar se posicionando, até mesmo eu, Roberto Justo, Luciano Hang e qualquer um outro, nem me põe em pé de igualdade com esses caras, só estou trazendo um exemplo para você, vão acabar trazendo prejuízos para você. É normal. Você vai perder contrato, você vai perder cliente, você vai perder dinheiro, mas é o nosso chamado enquanto cristão. Ele não foi aqui chamado para ficar fazendo graça e ficar pulando de mão dada com todo mundo. Não, o evangelho ele separa,
o evangelho ele é espada, o evangelho ele é luz, entre luz e trevas, você não existe comunhão. Então, meu amigo, se posicione. Porque você não se posicionar hoje é simplesmente você está rasgando a sua Bíblia e negando a sua fé. Eu estou dizendo para você. Ah, mas é muita polarização, dicotomia, loucura que você está falando. Não é. O ser humano não existe separação entre alma e matéria. É tudo uma coisa só. Nós somos um único ser. Não tem como você separar seu corpo da sua alma. Esse discurso que a gente ouviu e foi criado, né? Ah, política e religião não se discute. É a maior falácia da esquerda que possa existir. As pessoas precisam discutir. As pessoas não precisam se bater e se ofender. Mas as pessoas precisam se posicionar. A gente está sempre se posicionando o tempo inteiro. No nosso trabalho, com a nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos. Ou não, você não tem nenhuma posição em nenhum local onde você vai. Então você precisa se posicionar. E esse é um momento importante para o país, para a nação. Eu trouxe aqui os números. Já convido você a ver o resumo deles lá no Reels do Instagram, do Minha Casa Financiada. Tem vários recortezinhos. E o que você mais vai ver é o pessoal o quê? Xingando. E geralmente quem xinga é quem perde a liberdade. É o que não faz muito sentido. Então, meu pedido para você é: pense, ore, jejue pelo Brasil. A gente está num momento aí que a gente precisa estar se posicionando e eu vou estar aqui fazendo mais e mais vídeos falando do aspecto econômico. Se eu soubesse, se eu fosse um especialista para estar falando aqui de índice de homicídio que baixou, né, e de várias outras coisas, eu até faria. Mas não é o meu caso. A gente, enquanto Minha Casa Financiada, é especialista em crédito imobiliário e construção, o que é o motor do nosso país. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa seu like e eu quero ver o seu comentário aqui abaixo. Tamo junto, vamos construir o Brasil.